Amém? Para você que não me conhece, o meu nome é Lidiane. Eu sou a Lide do Fábio. Somos casados há 11 anos. Somos pais de 3 filhos. Lideramos uma rede de casais. Se você que está por aí está sem célula, se preocupe não, nós lideramos casais. E lideramos também a Aliança Jovem. Amém. Aleluia. Eu fui convidada a ministrar na quarta-feira, já tem um tempão, né? O Tiago conversou comigo uma vez, nós estávamos lá em casa. Você que ainda não foi na minha casa, ó, e o Tiago foi na minha casa, viu uma Ramacéria, nem tem transporte ainda. E a gente conversando, ele falou assim, Lídia, tu podia pregar, né, numa quarta-feira. Aí eu falei assim para ele assim, Tiago, Deus não tem falado nada comigo. Ele, ótimo tema, o silêncio de Deus. E aí eu fui estudar, porque realmente o Senhor não tinha falado nada, né? E aí eu fui estudar sobre isso, e foi que o Senhor trouxe hoje. Amém? Mas antes de nós falarmos sobre o silêncio, eu queria que cada um de vocês começasse a trazer na sua memória todas as suas promessas. Vou dar um tempinho para você, com certeza, muita gente que tem muita promessa, né? Talvez durante o seu longo da sua vida, o Senhor te prometeu muitas coisas, além do que a Bíblia nos ressalta sobre ter, né? Vida em abundância, em prosperidade, favor e graça de Deus. Mas talvez também você tenha uma palavra ministerial, que o Senhor te chamou para algo. Ou talvez você tenha uma palavra de abrir o seu negócio, ou talvez comprar o seu transporte. Alguma coisa, com certeza, você tem uma palavra que você caminha em cima dessa palavra. Eu lembro que quando Deus falou comigo sobre liderar pessoas, nós não estávamos liderando ainda, né? Assim, liderávamos na época a Aliança Jovem lá de Amarante, mas nós não liderávamos jovens mesmo, não. É porque assim, não tinha ninguém para abrir a igreja no sábado. Eu e meu marido sempre gostamos de ir para o culto no sábado. E aí o que acontecia? Nós abrimos a igreja. Quando um pregava, fazia o louvor. E assim nós fomos fazendo isso. Mas nunca foi dito assim, vocês vão liderar a Aliança Jovem lá. Nunca foi falado isso. A gente só começou a fazer isso. E nós andamos em cima dessa palavra, até que eu lembro que um dia eu recebi uma palavra dizendo assim, você será vista, porque eu sempre vi o ministério do meu esposo muito nítido, né? Nós temos um chamado pastoral. Não somos pastores ainda por óleo na cabeça, mas trabalhamos muito como isso, como pastores. E eu ficava perguntando assim, Senhor, será que o Senhor me chamou para isso mesmo? E eu lembro que uma vez eu recebi uma palavra que dizia assim, Lidiane, você será conhecida como Débora. Assim como Débora foi uma grande líder e também foi conhecida como mãe de Israel, você vai cuidar de muita gente. Na minha cabeça, esse pastor é doido, não tem nem lógica, eu não cuido de ninguém. E hoje, para a honra e glória do Senhor, quando a gente fala com Ele, Ele fala assim, e aí, já está liderando muita gente? Aí eu falo, né? Nós estamos liderando a Aliança Jovem, tem tantos jovens, tem os casais. Aí Ele fala assim, ainda não é só isso, Deus tem mais. Então, tudo que o crente tem é só uma palavra. E ele anda em cima dessa palavra. Ele anda no foco dessa palavra. Tem promessas ainda na sua vida que ainda vão se cumprir? Lembra aí. Tem promessas na sua vida que já se cumpriu? Vai lembrando aí. Eita. A palavra de Deus, quando ela fala conosco, ela é como um norte, né? Ela fala assim, vai. E você só vai. Você não tem medo, você não se preocupa. Quando nós estamos no direcionamento de Deus, a palavra do Senhor, ela simplesmente nos leva. E para as pessoas, muitas pessoas acham estranho quando nós falamos assim, eu tenho uma palavra,
E as pessoas acham estranho quando diz assim: ô gente, e aí? Não, e aí eu não quero isso, porque eu tenho uma palavra. Não é isso. Eu lembro de uma vez que a gente tentou comprar outro terreno, lá no residencial que a gente mora. E aí a gente olhou o terreno, dava para comprar, tudo certinho, né? Aí o cara falou assim: e aí, vocês vão ficar com o terreno? Aí ele olhou para mim e perguntou, eu disse: nós vamos orar. Aí ele: orar? Eu disse: nós vamos orar. Aí ele começou a sorrir e disse assim: vocês são crentes, né? Aí meu marido: somos, sim. E nós fomos orar. E a resposta de Deus para a compra desse terreno, que ainda não era o tempo. Mas é bom demais quando Deus fala com a gente, né, meu povo? Gente, que maravilha quando você diz assim: Deus, fale comigo hoje neste culto. E tudo o que você precisava ouvir, o Senhor diz: faça isso, isso. As coisas mais lindas que eu acho quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus, é porque a gente não consegue explicar quando ouvimos audivelmente. Alguma das pessoas aqui pode ter tido essa experiência de você ouvir a voz de Deus no seu ouvido. Você não consegue explicar quão maravilhoso é ouvir o seu Deus. E muitas vezes o Senhor pode falar conosco também através da palavra dEle. Já lembra, eu quero que você lembre das vezes que você leu a Bíblia, passou por um capítulo. Gente, que aquele capítulo assim saltou da Bíblia e entrou dentro de você, que você disse: eu nunca tinha entendido desse jeito. É Deus falando com você. Deus fala conosco através de uma canção. Deus fala conosco através da palavra ministrada aqui no altar. E tem vezes que Deus fala conosco através de um profeta. Não é verdade? Como é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Como é maravilhoso. Mas, diga comigo, tem um mas. Mas quando Deus fica em silêncio, eita. Quando Deus fica em silêncio sobre algo que nós queremos uma resposta, seja de algo grande, como fechar um negócio, como comprar algo, como tomar uma decisão de ir para outro lugar, como uma decisão simples. Eita, irmão, quando você não escuta nada, e tu faz campanha, e tu vem para a igreja, e Senhor, fala comigo através da palavra, tu coloca pregação no YouTube, respostas de Deus, e não tem resposta nenhuma para a gente. Meus irmãos, dá um desespero, não é? A primeira coisa que a gente se pergunta é: onde é que eu estou errando? Onde eu pequei? Meu Deus, onde foi que eu te desagradei, Senhor? Meu Deus, perdi a minha conexão com o Senhor. Senhor, fala comigo, senão eu vou morrer. Pelo menos é essa a reação que eu espero que todos nós tenhamos. Porque se meu pai da terra deixa de falar comigo, a primeira coisa que eu chego nele é disse: pai, o que foi que aconteceu entre nós dois que o senhor está estranho? Não gosto assim não. Imagine meu pai, meu dono, meu senhor. Moço, se ele não fala comigo, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou fazer um jejum de 3 dias só na água. Ou o céu se abre ou eu morro. Se você ainda não teve esse tipo de experiência de entrar em desespero no silêncio de Deus, eu te convido hoje a ter desespero por isso, porque não tem nada melhor do que você ouvir a voz do seu pai. É maravilhoso. Gente, como é maravilhoso. Os meus filhos, eles sabem lá em casa que é uma coisa que eu faço constantemente. Por exemplo, perdi o isqueiro. Estou aqui cozinhando, perdi o isqueiro. Eu falei isso até no encontro. E eu faço mesmo. Senhor Jesus,
Eu não sei onde está o isqueiro, mas o Senhor sabe. Me mostra bem onde está. Gente, mas é impressionante. Abre a gaveta. Caiu bem, ó. Tá lá. É verdade, né, filho? Mas é tudo que você imaginar. Eu faço essa oração. Se eu perder e eu estiver agoniada, eu lembro de uma vez que eu precisava encontrar uma coisa nos livros do meu filho mais velho, do João. E aí eu procurei debaixo dos livros dele, procurei tudo, irmão. Procurei. Não encontrava. Aí eu fui para o meio da sala e falei assim: Senhor, eu não sei onde está, mas o Senhor sabe. Me fala onde está. E Deus falava, nos livros. Jesus, eu já procurei. Aí Jesus falava assim, vai nos livros. Aí eu fui abrir livro por livro. O meu irmão não estava no livro. Como é maravilhoso você poder ouvir a voz de seu pai nas coisas pequenas. Mas quando ele fica em silêncio, dói demais. Meu irmão, a gente entra em colapso. A gente entra em desespero. Primeira coisa que a gente diz é: tem um céu de bronze por cima de mim. Eita. Como é desesperador quando o nosso pai não fala conosco. A gente fica de luto. Fica desesperado. Mas diga comigo assim: o silêncio de Deus também é resposta. Nós vamos descobrir agora. Primeira coisa que eu quero falar para você, tem um profeta que eu gosto muito, Abacuque. Ele faz uma oração para Deus, ele se reclama para Deus, ele conta a história do povo de Deus todinho. Rapaz, quando ele termina de contar tudo, Deus não fala um A para ele. Aí demoram-se anos. Aí Deus responde. Já pensou? Nós temos que perguntar alguma coisa para Deus, demorasse anos e ele responder. Tem coisa que Deus só responde depois de anos, né? Mas a Bíblia resiste, na verdade, os estudos indicam que o maior tempo que Deus passou sem falar com toda a humanidade, com o povo dele, foram cerca de 400 anos. Muito tempo. Não é verdade? 400 anos. É justamente a separação que há do Velho Testamento para o Novo Testamento. Não tem umas páginas aí na tua Bíblia aí, entre o Novo Testamento e o Velho Testamento? Pois é, aí é 400 anos aí, ó, em silêncio. Eita Jesus, como o silêncio dói. O silêncio, ele vai nos preparar, meus irmãos. Nós vamos aprender hoje juntos algo que Deus ministrou na minha vida sobre o silêncio dele. Porque eu questionava o silêncio de Deus como se eu tivesse sendo... Sabe aquele filho desprezado? É isso que eu achava. Eu disse, Senhor, o Senhor está me desprezando? O Senhor está tendo filho queridinho? O Senhor disse que o Senhor não faz acepção de pessoa. Mas nesse momento eu estou me sentindo assim excluída. Mas Deus começou a tratar isso na minha vida. Porque até mesmo o próprio Cristo passou pelo silêncio de Deus. Abram comigo Marcos, capítulo 15. Amém? A minha versão é a Almeida Revista e Corrigida. Talvez algum dos irmãos vão achar a escrita diferente. Pode colocar aqui no telão, por favor? Bem bonitinha, Tiago. Marcos, capítulo 15, versículo 33. Amém? Aleluia. Eu sei que você com certeza deve ter encontrado na sua Bíblia, mas eu queria que a gente lesse nessa versão aqui. Você pode olhar comigo aqui para o telão? Geralmente eu sempre peço para as pessoas lerem na sua própria versão, mas eu queria que você lesse comigo aqui nessa versão. Amém? A palavra do Senhor fala assim: e, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Próximo. 34. E, a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi,
Lemá sabachthani. Isso traduzindo é dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Agora no 37, por favor. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Amém? Cristo. Sabe o que eu acho mais lindo? É porque assim, a gente consegue dar exemplo de muitos profetas, muitos homens de Deus que viveram grandes coisas e foram coisas maravilhosas. Mas no final de tudo, Cristo ainda é o maior exemplo. Quando ele diz: Deus meu, por que o Senhor me desamparaste? Jesus, Filho do Altíssimo, ouvia a voz de Deus em todos os minutos. Todos. O Pai estava com ele em todos os momentos. E de repente, ele não conseguiu mais ouvir o Pai. De repente, Jesus naquela cruz, sofrendo por mim e por você. Chegou uma hora que ele tenta falar com Deus e Deus não responde nada. E ele diz: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor me deixou aqui? Por que esse silêncio tão grande? Por que eu não consigo ouvir o Senhor? Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz que o Senhor não fala comigo? É lindo demais a humanidade de Cristo, porque Ele nos mostra que assim como nós somos hoje, um dia Ele esteve no mesmo lugar. O desespero de Jesus. Ele estava terminando de cumprir a palavra que Deus tinha chamado ele para fazer. Sabe, é como se o Senhor tivesse dito: larga tudo, vende toda a tua casa. Eu gosto de brincar com isso porque meu marido é capaz, viu? Eu que ainda oro. Meu marido é capaz. Hoje, se Deus disser para ele assim: Fábio, arruma a tua mala agora, pega o primeiro ônibus, ou então vai no teu carro, que eu vou te mostrar para onde é. E ele ainda bota os meninos dentro. Eu digo: calma aí, moço, bora orar mais um pouquinho para perguntar para onde é. Te acalma, que o ministério é nosso, não é dos meninos. Mas eu quero que você imagine aí o Senhor dizer para você assim, ó: larga tudo aqui na Imperatriz, vai para outra cidade, né, Pedro? Larga tudo em São Paulo e vai para a Imperatriz. Aí tu chega aqui, um exemplo. Aí quando chega, fala assim: sim, Senhor, já estou onde o Senhor mandou eu estar. Agora, o que é que o Senhor quer de mim? Aí Deus não fala. A primeira coisa que a gente pensava que é: eu não ouvi Deus direito. Não era para cá que o Senhor me queria. A gente entra em desespero, porque o silêncio de Deus dói no crente. Mas o próprio Cristo passou por isso. A Bíblia diz que houve trevas, o silêncio de Deus. E eu fico imaginando, sabe o quê? Os discípulos desesperados. Porque eles não tinham entendido ainda, enquanto Cristo dizia: o meu reino, eu serei o rei desse lugar, eu vou governar sobre esse povo, tudo isso aqui eu vou destruir em 3 dias, vou reconstruir o templo. Eles imaginavam tudo isso da forma concreta, física. Eles nunca imaginaram que seria espiritual. E os discípulos, de repente, vendo que a esperança dele, a vida deles, tudo que eles tinham deixado, tudo para trás, por causa de Jesus, de repente, um silêncio total. Eu fico imaginando quando as pessoas diziam assim: tu não é o rei dos judeus? Desce dessa cruz aí, tu não consegue salvar nem a ti mesmo. Eu sei que o pobre dos discípulos, principalmente os que estavam longe, né? Ficava assim: ele vai descer já já. É agora. E só piorando.
houve silêncio. Sábado, foi um silêncio total. Ele morreu na sexta-feira. No sábado, seu corpo totalmente sepultado. Silêncio total. Meus irmãos, eu não sei se você tem vivido isso. Mas eu quero dizer para você que para todo crente poder subir no nível de Deus, ele tem que viver o silêncio também. Eita! Como dói. O silêncio, ele vai nos mostrar a nossa dependência. Ele vai mostrar sobre o que realmente nós temos nos alimentado. Se nós vamos continuar crendo. Se nós vamos continuar crendo. Alguns irmãos aqui da igreja sabem, outros nem, talvez não saibam, mas eu estou passando por uma situação bem delicada, né, com os meus pais. Meus pais adoeceram os dois de uma vez. Meu pai, pedreiro, como ele mesmo diz, passado na casca do alho. Meu pai nem andava gripando. A doença que parou meu pai um pouquinho mais foi a Covid, porque ele estava fraco. Meu pai, um homem duro, desse tamanho. De repente, meu pai passou mal, sentiu uma palpitação no peito. E aí ele achou que era pressão alta. Ele foi no hospital. Quando ele chegou no hospital, com a minha irmã, o médico falou assim: olha, eu acho bom vocês levarem ele num cardiologista. A gente levou ele no cardiologista, tipo assim, por desencargo de consciência. Mas a gente pensava, não tem nada a ver. Minha mãe, ela tem diabetes, né? E é hipertensa. E aí, de repente, apareceu uma pequena ferida na mama dela. E a gente sempre achando que essa ferida não curava. Por quê? Porque ela tem diabetes. E ela veio fazer um exame, ela veio fazer uma consulta de rotina. Minha mãe, na mesma semana em que meu pai fez um cateterismo, foi no mesmo dia que a gente recebeu o resultado, não foi, amor? No mesmo dia. Meu pai fez um cateterismo, o médico me chamou na sala dele e falou assim: metade do coração do seu pai não funciona. Nosso coração tem três veias. Ele falou outro nome lá, mas é uma veia que bombeia sangue. As principais. 90% uma está entupida. E as outras duas estão entupidas 50%. E ainda tem mais 2 veias que estão totalmente entupidas. 90% entupida. A chance do seu pai morrer a qualquer momento é muito grande. Super cabeça dura, eu entrei em desespero. Eu falei assim: doutor, quanto é a cirurgia? Nós vamos fazer, se não puder pagar, não tiver pelo SUS, não vamos fazer pago. Eu entrei em desespero. E aí eu pego o exame, vamos mostrar para o cardiologista poder ver como é que faria e tal, porque isso tudo foi só no cateterismo. Enquanto eu estou na fila esperando para mostrar o exame, minhas irmãs me ligam: Diane, saiu a biópsia do peito da mãe. Ela está com câncer. Essas 2 notícias no mesmo dia. Eu liguei para meu marido desesperada, gritava lá fora. E ele só dizia assim: amor, calma, calma. Quanto mais ele dizia calma dentro do meu ouvido, eu só queria gritar. Porque eu não conseguia entender. Por que Deus estava permitindo que o meu pai e a minha mãe ficassem doentes tudo no mesmo dia? E eu trabalhando no Amarante. Eu entrei em desespero, meus irmãos. Desespero total. Eu só liguei para os meus pastores e falei o que estava acontecendo. E eu dizia assim: eu não sei falar mais nada, eu só quero chorar. Eu só quero sentar no chão e chorar até. Porque eu não sabia nem o que fazer.
E quando eu perguntava, Senhor, por quê? Deus não falava nada, meus irmãos. Nada. E durante todo esse processo, meus irmãos, talvez você pergunte assim, Lidiane, hoje Deus falou o quê? Nada. A última oração que eu fiz, eu lembro que teve um domingo aqui que o pastor fez uma oração e falou para a gente entregar tudo que você tinha de mais precioso. E eu falei para Jesus, Jesus, não leva minha mãe, não leva meu pai. Mas se o Senhor levar, eu também não te largo, Jesus, do mesmo jeito. Não há nada nessa terra, Jesus, que vá abalar o meu relacionamento contigo. Nada. E até hoje, quando eu falo, Jesus, só vai curar minha mãe, me fala alguma coisa sobre isso, ele não fala não. E eu fiquei durante muito tempo, meus irmãos, muito tempo, sem ouvir a palavra de Deus, sem ouvir Deus. Eu ficava desesperada, eu falei, eu estou em pecado, não tenho condição. Nada. As profetas que Deus usa para falar comigo não diziam nada. Um silêncio total. Passei muito tempo sem ministrar a palavra de Deus também aqui no altar. As meninas da Aliança Jovem devem ter sentido falta. Porque geralmente eu e meu marido a gente prega bastante aqui. Mas eu não pregava, não era porque eu ficava assim, eu vou pregar o quê se Jesus não está falando comigo? Eu vim só para receber. Mas é muito difícil. Mas o silêncio de Deus nem sempre, na verdade nunca é para nos maltratar, mas é para nos elevar de nível. Só os nossos pastores, os nossos amigos mais chegados, sabem de uma época que eu e meu marido, nós oramos para mudar de igreja. Eita, a igreja agora vai ficar louca. O pastor Lucas está ouvindo isso? Está gravado, né? Para quem não sabe, nós moramos, como diz os nossas ovelhas são pessoas muito maravilhosas, entendeu? Nos amam demais, demais mesmo, assim, um carinho maravilhoso. Ele diz que nós moramos lá no NEM, nem Imperatriz, nem João Lisboa. Dê intimidade para suas ovelhas, para você ver o que você ganha. A Melissa está falando ali, não entendi nada. Mas, quando nós mudamos para lá, meus irmãos, é cerca de quantos quilômetros, amor, daqui para lá? Meus irmãos, nós moramos a 10 quilômetros de distância da igreja. E nós estamos aqui nessa igreja quase todo dia, viu? Quando nós não estamos na igreja mesmo, nós estamos trabalhando para a igreja, que nós estamos fazendo visita, estamos fazendo célula, estamos visitando outra célula, estamos fazendo discipulado, socorrendo gente. Mas o carro, se soltar hoje, ele vem sozinho. Nós oramos por 6 meses. 6 meses. Senhor, nós liderávamos só uma célula e tinha outra célula debaixo da nossa cobertura. E aí nós oramos 6 meses dizendo assim, Senhor, nós vamos entregar a célula, né? O meu marido liderava o louvor, ele falou, nós vamos entregar o louvor e nós vamos mudar de igreja. Porque é muito longe, Senhor. Meus irmãos, eu tinha todos os argumentos com Jesus. Eu mais meu marido, eu disse, Jesus é muito longe. Jesus, eu vou ter que me arrumar 2 horas antes do evento. Senhor, eu trabalho longe também, Senhor. Meu Deus. Menina, eu fiz a cartinha para Jesus. 6 meses, Deus não falou absolutamente nada. Eu brinco só com o pessoal da minha célula. Quem cala, consente. Mas nesse caso, quando Deus não fala, Ele não está consentindo não, viu? Porque Deus poderia ter dito não, concorda?
Deus não poderia ter dito não para nós? Mas pelo contrário, ele não falou nada. Nada, meus irmãos, nada. E eu ficava assim, Senhor, o Senhor vai usar o meu pastor, porque o Senhor sabe que nós precisamos da bênção dele para poder sair. Aí nós vinha conversar com o pastor, tal, e ficava conversando, e eu ficava, pastor, mas Deus tem falado alguma coisa? Ele, sobre várias coisas, gente, sobre a igreja. Eu ficava, Senhor, o Senhor não está falando nada. E aí um dia nós tivemos uma conversa. E aí meu marido falou, pastor, hoje foi um dia depois. Ontem fez 6 meses que nós estamos orando para sair da Adonai. O pastor, que conversa é essa? É verdade. E o que foi que Deus respondeu? Pastor, Deus não respondeu nada, mas ele vai usar o Senhor agora para dizer. Aí ele, é mesmo? É. Pois Deus não disse nada, a resposta é não. Vocês não vão para lugar nenhum. Eu amo Adonai, mas com essa resposta dele, dentro de mim ficou assim, meu Deus, minha logística vai ficar toda bagunçada. Meus irmãos, vocês podem começar a se arrumar, cada um de vocês pode começar a se arrumar 6 horas para vir para a igreja. Lá em casa, quando dá 5h30, já está chuveiro ligado, 5 horas, já tem gente se arrumando. Termina o culto, 9 horas, 9h30. Com 20 minutos está em casa, né? Depois que nós terminamos de conversar com todos os irmãos aqui, da meia-noite, nós estamos em casa. Mas é porque Deus não queria. E esse silêncio de Deus, eu ficava me perguntando por que Deus não tinha dito. Logo depois, o Senhor nos abençoou, que hoje nós lideramos uma rede, as células se multiplicaram. E nós lideramos os jovens daqui. O silêncio de Deus também é a resposta. É porque a gente pergunta muito e escuta pouco. O silêncio de Deus também é a resposta. Assim como eu sei que Deus tem uma resposta para a saúde dos meus pais. Hoje meu pai já fez todas as cirurgias. Já está em Amarante. O médico disse para ele não andar muito, né? Então ele andou só a cidade inteira para contar de um por um que ele fez a cirurgia e que está bem. Mas Deus tem uma resposta em tudo mesmo, porque o meu pai era alcoólatra. E todo médico que eu chegava, eu disse, doutor, ele não pode beber álcool nunca mais, né? Aí o médico via meu desespero, né? Disse, nunca mais. Eu digo, doutor, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Para a glória de Deus, ele não bebe mais. Só falta aceitar Jesus, que no meus sonhos, se você ainda não fez encontro, no meu sonho eu botei assim, que meu pai vá para o encontro. Ele foi, mas eu tinha que ter botado assim, que se converta, né? O silêncio de Deus, ele revela algumas coisas sobre nós, não sobre ele, sobre nós. Primeira coisa que Deus revela, quem eu sou. Deus revela quem eu sou. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que tem fé? Eu sou uma pessoa que caminha no silêncio de Deus? Ou eu sou aquela pessoa que só anda se eu estiver ouvindo o tempo todo? Eis que te digo, o Senhor mandou te dizer, essa palavra é para você. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa que precisa o tempo todo estar sendo alimentado de profecias, ou eu sou uma pessoa que se tornou tão maduro que o principal alimento dele é a palavra. Outra coisa que nos revela, para onde eu vou? Para onde eu vou? Quando o silêncio de Deus está aqui. Deus parou de falar na Adonai. Ah, pois sendo assim eu vou mudar de igreja. Fiquei sabendo que tem um profeta que chegou de fora. Menino, ele sabe o CPF. Ele sabe tudo, eu vou lá. Para onde eu vou quando Deus está em silêncio? Ou eu sou aquele que quando Deus está em silêncio, eu vou para o pé da cama, me ajoelhar e dizer assim, Senhor, passe o tempo que passar esse silêncio, eu não te largo. Porque
tudo que o Senhor me prometeu será cumprido. Mesmo que eu não ouça a tua voz, eu não te abandono. Outra coisa, mostra como está o meu coração e as minhas emoções. Quando eu digo para você que a gente entra em colapso quando não escuta a voz de Deus, é natural de quem não escuta mais a voz de Deus. Lidiane, eu nunca ouvi a voz de Deus. Pois pode buscar mais que tu vai ouvir. Porque se o Espírito Santo de Deus veio como consolador para todos nós, significa que Ele deu livre acesso a nós. Talvez você já ouviu a voz de Deus e nem percebeu. Sabe aquela sensação, eu gosto de falar isso muito na Aliança Jovem, mas é a pura verdade, é uma coisa que acontece comigo. Sabe aquela sensação dentro do teu coração, que tu está andando aqui no trânsito e simplesmente o Senhor fala assim, dobra para a direita. Lembrei de sábado. Dobra para a direita. Ou então o Senhor fala assim, freia agora. Pare agora. Ou então você vai saindo de casa e Deus fala assim, tu sente aquele negócio, tipo assim, agora não vá. É Deus falando com você também. É Deus falando com você. E o silêncio de Deus mostra como estão as nossas emoções, o meu coração, como é que o meu coração está. Ah, Deus não tem mais falado comigo. Não, tudo bem, tudo bem. Eu vou ficar indo para a igreja mesmo assim. Estou de boa. Não tem problema se Ele não falar mais comigo. Ou será que o seu coração está tão duro a ponto de você não se importar mais com isso? Porque se tiver, meu irmão, ele vai ser quebrado hoje. Nossas emoções, quando o Senhor fica sem falar, é como se um filho que se perdeu do pai no shopping ou numa feira, que ele começa a gritar, pai, pai, vê um monte de gente estranha, e ele sai correndo, você viu meu pai? Eu quero meu pai, cadê o meu pai? Você viu meu pai? Moço, fala bem aí, se você encontra o meu pai. É esse sentimento que deve ser gerado em nós quando o Senhor fica em silêncio. Pai, o Senhor pode não aparecer agora, mas eu não vou parar de te procurar até te encontrar de novo. Ai, como o silêncio de Deus dói, meus irmãos, mas é necessário. Porque o silêncio de Deus, ele não significa a ausência do Pai. Não significa ausência. Tu acha mesmo que se um filho se perde, eu falo pelo meu. Se o meu filho se perde numa feira, é ele gritando de um lado, mãe ou pai, e nós gritando do outro, Mateus, cadê você? Graças a Deus. Não é a falta de Deus. Meus irmãos, vocês já perceberam também que tem vezes que nossos filhos ficam perguntando assim pra gente, mãe, que hora que nós vamos? Pai, que hora que nós vamos? 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 Aí tem uma hora que a gente fala assim, meu filho, em nome de Jesus, eu já te respondi, faz é hora. Aí ele começa a falar e você se cala. Às vezes a gente esquece que nós somos filhos, sabia? Às vezes a gente acha que a gente controla Deus, mas tu é filho. E quem é pai é Ele que manda. Quem manda na casa não é o pai e a mãe? Porra, é Ele que manda na tua vida também. O silêncio não significa ausência de milagres. O silêncio não significa ausência de milagres. Porque Deus trabalha nos detalhes. Deus trabalha nos detalhes.
Você já viu quando uma pessoa, ela está concentrada, fazendo algo, por exemplo, escrevendo, não é isso? Por exemplo, alguém está escrevendo. Ela fica conversando com outras pessoas? Não, porque ela está concentrada nos detalhes. Uma cozinheira, ela não gosta de ter outras pessoas na cozinha para ficar conversando com ela enquanto ela está fazendo os detalhes da comida. Tudo que você vai terminar, os detalhes, precisa de concentração, sim ou não? Eu creio que Deus está trabalhando nos detalhes. Deus está trabalhando nos detalhes. Porque assim como Jesus, ele tinha uma palavra. E na sexta-feira, ele entregou tudo de si. No sábado, houve um silêncio. No domingo, ele ressuscitou. Nosso domingo está chegando, meus irmãos. Está chegando a hora de nós dizer assim: eu vivi no silêncio, mas Deus trabalhou tanto nos detalhes, que hoje eu posso dizer, realmente, quando Deus está em silêncio também é uma resposta. Teu domingo está chegando, tá aí. Não desiste no silêncio. O meu domingo também eu sei que está chegando. Que nós possamos olhar agora para o silêncio de Deus como um impulso para nós crescer. Nem sempre será dias em que o Senhor vai chegar aqui e vai dizer assim: eu te digo, Deus manda te dizer. E a palavra vai ser diretamente aquilo que tu entende. Vai ter dias que tu vai estar aqui e vai dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu não saio daqui. Porque assim como Jesus um dia teve o silêncio, mas ele ressuscitou, eu sei que o meu domingo está chegando, Jesus. Talvez você tenha orado por alguém da sua casa, da sua família, e até hoje Deus não respondeu nada. Teu domingo vai chegar. Não desista no silêncio. Ele revela quem você é. E você vai dizer para Jesus: olha, Jesus, eu sou filho. Mesmo no silêncio, eu não te largo, Jesus. Eu não te largo. Vamos orar? Amém.